Imaginou dinheiro livre de políticas? Liberdade econômica e propriedade privada como norma? Bitcoin e anarcocapitalismo podem ser essa revolução e única solução. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Sanderson, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. O desenvolvimento da história econômica da humanidade é marcada por um emaranhado de revoluções, mudanças de paradigma e oscilações dramáticas. Dentre todas essas metamorfoses, nenhuma delas é mais significativa ou perdurável do que a dissociação do dinheiro do seu lastro em ouro. Há uma época, não tão distante, onde o dinheiro era um emblema de estabilidade e segurança. A ancoragem ao ouro concedia ao papel moeda um valor intrínseco, uma garantia tangível de que a nota poderia ser trocada por um metal precioso a qualquer instante. Entretanto, à medida que o mundo e as economias evoluíram e expandiram, essa confiança imutável na ancoragem ao ouro foi se perdendo. Tal fenômeno foi interpretado por muitos como uma liberação econômica. No entanto, olhando mais atentamente, ele marcou o início de um sistema que, ao longo dos anos, contribuiu para a desvalorização da moeda, repercutindo diretamente nas vidas dos indivíduos marginalizados. Com o fim da ligação ao ouro, as flutuações do mercado financeiro passaram a ser um elemento desestabilizador constante. A Bolsa de Wall Street, que em teoria deveria ser a expressão máxima do livre mercado, acabou sendo distorcida e mal utilizada. Tornou-se um palco onde uma minoria acumula riqueza à custa da maioria. A aceleração desse problema foi catalisada pela inflação descontrolada, corroendo o valor do dólar ao longo dos anos. Na sociedade contemporânea, onde a gratificação instantânea é norma, não surpreende que as pessoas procurem alternativas para proteger seus ativos. Com a constante desvalorização da moeda devido à expansão da base monetária, a acumulação de dinheiro parece uma estratégia fadada ao fracasso. Investir na bolsa de valores emerge como uma alternativa aparentemente viável para tentar preservar o poder de compra antes que o dólar se desvalorize ainda mais. No entanto, a necessidade de questionar o sistema subjacente que nos levou a esta situação crítica é imperativa. As perguntas que se impõem são: por que o valor do dólar está caindo? Por que a base monetária está sempre em expansão? As respostas para essas questões residem em grande parte na presença onipresente do Estado. O Estado detém o monopólio da criação da moeda e, por meio de suas políticas monetárias imprudentes, dilui o valor do dinheiro. É aqui que a filosofia anarcocapitalista irradia sua luz mais intensamente. Uma sociedade livre de intervenção estatal na economia permitiria a preservação da moeda e o reconhecimento do valor do trabalho e da poupança. Ao tirar das mãos dos governos o poder de manipular a moeda, estaríamos dando um passo significativo em direção a uma economia mais ética e justa. Os defensores da existência do Estado postulam que apenas uma entidade centralizada poderia regular a economia e evitar crises. No entanto, a história está repleta de exemplos onde a intervenção estatal agravou os problemas existentes e até mesmo gerou novas crises. A crise financeira de 2008 é uma ilustração clara disso, sendo resultado direto de políticas governamentais falhas e da busca implacável por lucro. A literatura anarcocapitalista está saturada de análises e argumentos robustos que endossam a viabilidade de uma sociedade baseada nessa filosofia. Autores proeminentes como Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe e Ludwig von Mises oferecem perspectivas profundas e bem fundamentadas sobre a interação entre o Estado, a economia e a liberdade individual. Como Rothbard assertivamente afirmou, o mercado livre é o sistema econômico mais eficaz e moralmente justificável. Esses pensadores convidam-nos a repensar nossas crenças e a considerar alternativas que possam gerar prosperidade e justiça para todos. Em um contexto mais amplo, o rompimento do lastro em ouro foi apenas o prelúdio de uma longa história de desvalorização monetária e instabilidade financeira. Apesar do seu potencial de representar um livre mercado, a Bolsa de Wall Street é um reflexo distorcido da realidade. A busca por segurança financeira em um mundo inflacionário não é apenas compreensível, mas se tornou uma necessidade premente. No entanto, é fundamental que olhemos além e questionemos as estruturas que nos trouxeram a esse impasse. É chegada a hora de considerar uma sociedade onde a moeda seja preservada, o valor do trabalho seja devidamente reconhecido e o Estado não detenha o poder de manipular a economia. Neste panorama, o Bitcoin surge como uma alternativa viável. Como uma moeda descentralizada, o Bitcoin não está sujeito à manipulação estatal e é capaz de preservar seu valor independentemente das políticas econômicas equivocadas. Dessa forma similar, plataformas descentralizadas que emergem espontaneamente na sociedade podem oferecer soluções para muitos dos problemas que o Estado tenta, de maneira distorcida, resolver. A descentralização pode ser a chave para uma economia mais justa,
ética e próspera. Ao desvelar a robustez do Bitcoin, uma criptomoeda totalmente descentralizada e distribuída de interesses ocultos, temos a oportunidade de investigar uma alternativa viável ao sistema financeiro contemporâneo, altamente centralizado. A capacidade do Bitcoin de manter seu valor, imune à manipulação estatal e às políticas monetárias falhas, o torna um farol no nevoeiro da economia moderna. Ludwig von Mises, em sua obra Ação Humana, articulou de forma eloquente a essência da moeda. A estabilidade de seu valor é a condição essencial que faz de uma mercadoria o meio comum de troca. Essa observação ressalta a importância de uma moeda cujo valor seja preservado, e o Bitcoin se encaixa perfeitamente nessa descrição. Ademais, a tecnologia blockchain que sustenta o Bitcoin tem a capacidade de dar origem a plataformas descentralizadas que surgem organicamente na sociedade. Essas plataformas poderiam fornecer soluções eficazes para muitos dos problemas que o Estado tenta erroneamente resolver através de centralização. Como Hans Hermann Hoppe afirmou em A Teoria do Socialismo e do Capitalismo, um dos mais importantes efeitos econômicos da privatização é que ela sempre leva a um aumento na qualidade dos bens e serviços e uma queda em seus preços. A descentralização, portanto, poderia ser a solução para desfazer o nó górdio, ou seja, o problema de desigualdade e instabilidade financeira, que se tornou o sistema econômico moderno. As soluções centralizadas do Estado provaram ser inadequadas e muitas vezes agravaram os problemas existentes. Como já falamos inúmeras vezes no canal, a visão anarcocapitalista propõe uma sociedade pautada pela liberdade econômica, respeito à propriedade privada e a ausência da intervenção estatal na economia. Uma sociedade que valoriza o trabalho e a poupança e que mantém a moeda preservada da inflação descontrolada, criando os melhores incentivos para o acúmulo de capital e para o trabalho produtivo. Em suma, uma sociedade anarcocapitalista que adota o Bitcoin como seu padrão monetário e que promove o surgimento de plataformas descentralizadas pode muito bem ser a resposta para um futuro de riqueza e justiça. Essa visão pode parecer radical para alguns, mas como Murray Rothbard disse certa vez, o radical em qualquer área da vida é aquele que vai até a raiz das coisas, e a raiz é o que temos que buscar aqui. É a partir da raiz anarcocapitalista, aliada à força descentralizadora do Bitcoin e de outras tecnologias emergentes, que podemos sonhar com nossa liberdade e, quem sabe, o fim das tiranias em todo o mundo. É um desafio audacioso, mas um que vale a pena aceitar. Afinal, o futuro da nossa sociedade pode muito bem depender disso. Os debates sobre a soberania monetária são tão antigos quanto a própria humanidade. Mas enquanto as civilizações continuam a lutar com a questão da emissão e controle de dinheiro, a solução pode estar se desdobrando diante de nossos olhos. A introdução do Bitcoin na equação econômica trouxe um paradigma completamente novo. Ao criar um sistema monetário, onde a oferta e a demanda são determinadas por algoritmos matemáticos e não por caprichos de políticos ou interesses corporativos, o Bitcoin apresenta uma alternativa viável ao sistema financeiro tradicional. A escolha por esse caminho não é mero capricho, mas uma necessidade ditada pela própria história da humanidade. Como Ludwig von Mises sabiamente coloca em As 6 Lições, o governo é o único conhecido que, em vez de usar dinheiro para obter os bens e serviços de que necessita, usa a força para atingir seus fins. Isto é, o Estado tem o privilégio de criar dinheiro a partir do nada, em detrimento do poder de compra dos indivíduos. Essa distorção cria um ciclo interminável de inflação e desvalorização monetária que prejudica os menos favorecidos. Contudo, é importante salientar que, embora o Bitcoin possa ser uma solução potencial para essa problemática, não é um remédio milagroso. Ainda é preciso um esforço considerável para educar a população sobre sua natureza e benefícios, e para construir infraestruturas que facilitem sua adoção em massa. Ainda assim, é um passo promissor em direção a uma economia mais justa e equitativa. A verdadeira promessa do anarcocapitalismo está em uma visão de uma sociedade em que cada indivíduo é livre para buscar seu próprio bem-estar sem interferência estatal. O Bitcoin, como a manifestação mais pura da descentralização, pode ser a ferramenta que nos permitirá alcançar esse ideal. Como afirmou Rothbard, a liberdade só pode florescer em uma sociedade de proprietários de propriedade. Essa afirmação nos revela que o que nos separa da tirania é nosso direito de propriedade estabelecido e defendido. E ele precisa ser defendido por nós, com acesso a armamentos. Entretanto, é essencial reconhecer que, para alcançarmos essa visão anarcocapitalista, temos que superar muitos desafios. O caminho à frente é longo e árduo, cheio de obstáculos e resistências. No entanto, ao empregar as ferramentas certas e ao embasar nossos esforços na filosofia correta, podemos transformar esse sonho em realidade. Neste ponto de inflexão histórico, temos a oportunidade de redefinir o que significa ser uma sociedade livre.
Através do Bitcoin e das plataformas descentralizadas, podemos desmantelar as estruturas opressivas que limitam nosso potencial e construir uma nova sociedade baseada na liberdade individual, na propriedade privada e na não agressão. Por fim, a transição para uma sociedade anarcocapitalista com o Bitcoin como padrão monetário não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade urgente. Nesse novo mundo, cada indivíduo terá o poder e a responsabilidade de controlar sua própria riqueza e destino. É uma visão audaciosa, mas é uma visão que vale a pena lutar. Como Hans Hermann Hoppe disse uma vez, a liberdade e a propriedade não são distribuídas universalmente, mas isso não significa que elas não existam e que não sejam justas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.